Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Na aulinha de hoje, vou estar ensinando para vocês como está fazendo esse aplique aqui, inspirado em um coelhinho dentro de um cestinho. Ficou a coisa mais fofa, adorei fazer esse trabalhinho aqui, super rápido, econômico, e vocês vão poder estar utilizando em vários trabalhos. Em paninhos de prato, como imã de geladeira, como chaveirinho, dá para utilizar de diversas formas. Então, desde já peço que você deixe aí o seu joinha. Se você gostou, deixa o seu comentário, que isso ajuda muito aqui na divulgação desse vídeo, tá bom? Então, não esquece, deixe seu joinha, se gostou, o seu comentário, tá bom? Então, essa vai ser a nossa aulinha. Todo o material usado, deixo aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Para que a gente possa seguir aqui esse passo a passo sem delongas. Então, todo o material está aqui na descrição do vídeo. Essa vai ser a nossa aula de hoje e vamos para o nosso passo a passo. Bom, vamos iniciar aqui então, dando a nossa laçada inicial. Vou trabalhar aqui com a cor de linha branca, estou utilizando a marca de linha da Eurohome, a marca Passione, então vou estar utilizando essa linha aqui. Então, aqui ó, subi 5 correntinhas, vou vir aqui ó, na minha primeira correntinha de início, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos trabalhar dentro dessa argola um total de 15 pontos altos. Então, eu subo aqui 3 correntinhas, que já conto como um ponto alto. Vou enrolar minha linha na agulha e vou aqui dentro fazer mais 14 pontos altos. Então, aqui a gente vai dar início ao rostinho, tá? Do nosso coelhinho. Então, vou fazer aqui os meus 14 pontos altos. Já contando com as 3 correntinhas que a gente subiu, vamos ter um total de 15 pontos altos. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom, chegada aqui, finalizei os meus 15 pontos altos. Vou fechar aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. E agora, a gente vai iniciar a segunda carreirinha. Então, venho aqui, ó, no pontinho seguinte, vou pescar ele aqui, ó, e vou vir fazendo aqui um ponto baixíssimo, tá? Pra gente iniciar aqui. Então, subo 3 correntinhas. E aqui eu vou enrolar a linha na agulha e dentro desse mesmo pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Vamos ficar com um total de 2, já contando com essas 3 correntinhas que subimos. Para essa carreira, a gente vai trabalhar essa quantidade de pontos. Sempre para cada pontinho de base, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, venho aqui, ó, e faço o meu segundo ponto alto. Sempre tendo 2 pontos altos juntos dentro de cada pontinho de base. E assim eu vou seguir completando todos os meus pontinhos de base até chegar aqui ao final. Chegada então aqui, gente, já finalizei. Então, vou ficar com um total aqui de 30 pontos, contando com todos os pontinhos altos que fiz, tá? E aqui a gente vai finalizar cortando a nossa linha e fazer o nosso arremate. Então, aqui é o rostinho do nosso coelhinho. Aqui eu vou trazer essa linha arrematando sempre para o lado avesso do trabalho. Então, venho aqui, pesco a linha e trago para o lado avesso. E aqui eu corto. Você pode estar trabalhando também com agulha de tapeceiro. Aqui eu já utilizo a própria agulha de crochê. Então, fica assim. Então, agora aqui eu troquei de linha. Vou estar pescando aqui a minha linha, estou trabalhando com a linha azul. Aqui a gente vai subir um total de 9 correntinhas. Então, aqui eu estou utilizando a linha Passione. Toda a linha que eu vou utilizar nesse vídeo é da marca Passione, só vamos trocar as cores. Então, iniciei com a cor branca, agora vamos trabalhar a cor azul. Então, subi aqui as 9 correntinhas. Vamos aqui agora voltar, porque aqui a gente vai fazer o detalhe da orelhinha. Então, vou vir aqui, ó, no meu pontinho, ó, vou pescar a minha linha e vou fazer aqui um ponto baixo. Novamente, eu pesco a minha linha, venho aqui no próximo pontinho e faço aqui, ó, um ponto alto. Então, venho aqui, faço um ponto alto, enrolo a linha na agulha, vou vir aqui no meu próximo ponto,
vou fazer aqui agora um ponto alto. Aqui essa orelhinha, ela vai ter um detalhezinho dobrando. Então, fiz aqui, ó, um ponto alto. Vou enrolar minha linha na agulha, novamente. Vou vir aqui, ó, na minha próxima correntinha, vou fazer um ponto alto de novo, tá? A gente vai trabalhar aqui a voltinha da orelhinha. Venho aqui no meu próximo ponto, faço novamente um ponto alto. Dentro desse mesmo pontinho, eu vou fazer novamente um ponto alto, enrolo a linha na agulha, continuo dentro do mesmo pontinho, faço um terceiro ponto alto, criando aqui essa voltinha. Enrolo a linha na agulha e aqui, ó, no meu próximo pontinho, eu vou trabalhar um ponto alto. Então, para as demais correntinhas, a gente vai trabalhar aqui, ó, um ponto alto, tá bom? Essa orelhinha, ela vai ter esse detalhezinho aqui meio que tortinho. Então, venho aqui, vou fazendo um ponto alto, sempre enrolo a linha na agulha, tá? Antes de iniciar o ponto, eu venho aqui, ó, e faço um meio ponto alto. E aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Criando, então, aqui o detalhe da orelhinha, ela vai ficar assim meia tortinha. E aqui a gente vai ajeitando. Então, ela vai ficar desse jeito, essa parte da orelhinha. Uma vai ficar tortinha, a outra vai ficar retinha, tá? Então, aqui, ó, eu vou vir aqui, vou pular esse ponto, no próximo, eu vou pescar a minha linha e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. E aqui, novamente, a gente vai fazer a segunda orelhinha da cabecinha do nosso coelho. Então, venho arrumando aqui, vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa vai ter 10 correntinhas, tá ok? Vamos sempre deixar uma maior do que a outra. Então, feita aqui as 10 correntinhas, a gente vai repetir o mesmo processo, tá? Da orelhinha que a gente fez do outro lado. Porém, aqui, a gente só vai fazer um ponto alto, né? Vamos iniciar aqui, ó. Sempre no primeiro pontinho, a gente faz um ponto baixo. Aí, aqui no próximo, a gente já faz aqui, ó, um ponto alto. E aqui a gente vai fazendo um pontinho alto para cada correntinha que a gente subiu. Essa daqui vai ser somente um ponto alto para cada correntinha que nós subimos. Então, vamos descer aqui, ó, completando as correntinhas. Voltada aqui, então, gente, já cheguei ao final. Vou vir aqui, ó, vou vir nesse pontinho aqui e vou finalizar aqui, ó, pescando. Vou finalizar aqui com ponto, né, baixíssimo. Então, pesca a minha linha e finalizo aqui com ponto baixíssimo, criando, então, aqui a orelhinha do coelho. Corto a minha linha e aqui eu vou fazer o meu arremate. Então, eu pego aqui a linha, ó, puxo, e como eu sempre disse, trago sempre para o lado avesso aqui do meu trabalho e faço, né, o meu arremate. O arremate que eu costumo fazer é desse jeito, dependendo de onde você for aplicar, né, esse aplique aqui, vai ser necessária a costura. Aqui no vídeo, eu vou estar utilizando a cola de silicone, mas dependendo do trabalho, façam a costura no trabalho também para que não solte. Então, aqui eu vou dar o nozinho, você pode dar de 1 a 2 nozinhos, se você quiser. Ou então, utilizar até mesmo uma agulha de tapeceiro para estar fazendo esse processo aqui, tá bom? Então, aqui eu vou utilizar a mão mesmo e a agulha de crochê. Então, venho aqui e faço 2 nozinhos. Feito, eu corto o excesso dessa linha que está passando aqui do meu trabalho. Então, venho aqui, eu vou cortar. Agora, gente, ficou então finalizada a orelhinha. Voltado aqui, já troquei de linha. Vamos então voltar com a linha branca. Vou vir aqui, ó, vou pescar a minha linha e vou trabalhar aqui fazendo ponto baixo. Então, venho aqui, ó, para ficar visível, faço uma correntinha, no próximo ponto, faço um ponto baixo.
Venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. Dentro desse mesmo pontinho, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Então, vai ser um ponto de base feito um pontinho baixo. No próximo, faço 2 pontinhos baixos dentro de cada pontinho. E assim eu vou seguir nessa sequência até completar toda a carreira. Então, voltei aqui, gente, já vim fazendo, tá? Meus pontinhos baixos. Lembrando que você vai fazer um ponto de base, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos dentro do pontinho. E fazendo essa intercalação. Chegado aqui, agora eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho. Vou fazer aqui um ponto baixo para finalizar, porque agora a gente vai trabalhar aqui fazendo o detalhe da orelhinha. Então, a gente vai fazer a volta aqui da orelhinha fazendo pontos baixos também. Então, vamos completar todo o rostinho dele. Então, venho aqui, ó, pesco a minha linha, faço um ponto baixo. E para cada pontinha, a gente vai fazendo um ponto baixo. Só vai mudar nas voltinhas, tá? Que vai ter umas que a gente vai ter que fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho. Então, venho aqui, ó, sempre para cada pontinho de base, eu faço um ponto baixo. Então, venho aqui, sempre eu vou arrumando. Aqui eu vou completar, então, os meus pontinhos. Então, vou vir fazendo aqui, ó, ponto baixo. Aqui onde é a voltinha, eu vou fazer, ó, novamente um ponto baixo. Vou fazendo a volta. Quando chegar nessa parte aqui da volta, é onde vai necessitar, né, os pontinhos que a gente vai ter que fazer. Então, ó, chegou aqui, ó, tá vendo? Tô fazendo ponto baixo. Agora, aqui, pra fazer essa voltinha, dentro desse mesmo pontinho aqui, ó, tá vendo? Eu vou vir aqui, eu vou pescar a minha linha, vou fazer um ponto baixo, e dentro desse mesmo pontinho eu repito, fazendo novamente outro ponto baixo, para poder fazer essa voltinha. E aqui eu sigo um ponto baixo para cada correntinha, né, para cada ponto de base que eu tenho aqui. Então, vou fazer aqui até chegar no meio da orelhinha e volto com vocês. Bom, gente, voltado então aqui, ó, ficou assim. Então, chegou aqui no meio da cabecinha do coelhinho, eu vou pescar a minha linha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou repetir o processo. Então, vou aqui, gente, ó, vou pegar aqui, vou fazer um ponto baixo. Lembrando que essa orelhinha vai ser o mesmo processo. Então, vai ser um ponto baixo para cada pontinho de base, somente na ponta da orelhinha é que a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos, somente para fazer a voltinha. Então, venho caminhando aqui, ó, desta forma, venho fazendo meus pontos baixos. Chegando, então, aqui, né, a voltinha, ó, a gente vai trabalhar, então, aqui, ó, ponto baixo. Então, venho aqui, ó, faço um ponto baixo. E dentro desse mesmo pontinho, eu vou trabalhar novamente mais outro ponto baixo para fazer essa voltinha. Então, aqui eu vou seguir até chegar aqui embaixo. Bom, cheguei aqui embaixo, gente, finalizei então. Vim caminhando fazendo ponto baixo. Vou vir aqui, ó, vou pescar a minha linha e vou fechar com um ponto baixíssimo. Ficando, então, assim, a orelhinha, né, da nossa coelhinha. Então, finalizo aqui os pontos que ficou faltando. Pesco a minha linha aqui, para poder fazer o arremate. Então, venho aqui, ó, ajeitando, e vai ficando assim o coelhinho. Então, sempre trago a linha para o lado avesso e faço o arremate. Então, vou seguir aqui, fazendo meu arremate, e aí eu já volto com vocês para dar continuidade. O arremate é o de costume, tá bom, gente? Traz a linha para o lado avesso, corta e dá continuidade, então, aqui eu trabalho ficando desta forma. Voltado, então, aqui, já troquei de linha, vou utilizar a linha branca. Então, vou iniciar aqui, ó, subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas.
Vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha que eu iniciei. Vou pescar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo, criando a minha argolinha. Agora, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que já vou contar como um ponto alto. Vou vir aqui dentro da minha argolinha e novamente vou fazer um ponto alto. Então, aqui vai ter que ter um total de 15 pontos altos, já contando com essas 3 correntinhas que iniciei. Fiz, então, aqui os meus 15 pontos altos, vou fechar aqui, ó, com ponto baixíssimo, porque essa vai ser as mãozinhas, as patinhas do nosso coelhinho. Vamos ter que ter um total de 2. Então, fiz o primeiro aqui com vocês, vamos ter que fazer mais outro. Então, temos que ter 2 unidades. Então, pesco a minha linha aqui e faço o meu arremate para o lado avesso do trabalho. Aqui, gente, após finalizar, a gente vai precisar da agulha de tapeceiro, tá? Porque a gente vai fazer o detalhezinho das mãozinhas com a agulha. Então, eu vou vir aqui, eu vou cortar a minha linha e com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer esse detalhezinho aqui das mãozinhas. Então, aqui eu já estou com a minha linha, vou utilizar a cor da orelhinha, então, aqui eu estou utilizando a cor azul, mas você pode fazer com a linha preta, caso você queira. Então, venho aqui, ó, vou fazer 3 linhas retas, então, sempre inicio no meio do trabalho. E vou fazendo aqui, ó, essa voltinha, tá vendo? Volto sem precisar pressionar demais. A gente só vai fazendo, passando a agulha e fazendo esse detalhezinho. Sempre trago a agulha para o centro do meu trabalho, onde a gente fez as correntinhas de início. Então, sempre passo a agulha ali no meio e venho ajeitando essa linha para que fique o desenho, né, dos detalhes aqui da patinha do nosso coelhinho. Então, vocês podem ver que sempre quando eu volto a linha, eu volto pelo centro do trabalho. E aqui a gente vai ajeitando até criar esse formato da mãozinha. Feito isto, eu vou trazer a minha agulha para o lado avesso do meu trabalho e aqui eu vou estar fazendo o meu arremate. Então, eu trago, antes de finalizar, dá uma arrumadinha, deixa bem arrumadinho, não precisa apertar muito, tá? E vai arrumando assim, ó, para que ele fique bem certinho. E aqui atrás, a gente vai estar dando de 1 a 2 nozinhos, tá bom? Então, aqui eu vou fazer esse processo. A mesma coisa vocês vão fazer na outra patinha. Então, aqui no vídeo eu mostro somente o passo a passo de uma. Então, aqui fora do vídeo eu já fiz a segunda. Mas aí, na casa de vocês, vocês vão fazer esse processo nas 2 patinhas, tá bom? Então, aqui eu vou dar o meu pontinho e vou cortar a minha linha, lembrando, sempre ajeita o detalhezinho da mãozinha. Então, cortei aqui o excesso de linha, as mãozinhas do nosso coelhinho fica, né, desse jeitinho aqui. Então, agora, a gente vai fazer o cestinho. Então, vou dar aqui a minha laçada inicial, vou fazer aqui uma correntinha, e aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vou vir aqui, ó, na correntinha e vou voltar fazendo um ponto baixo. Para cada correntinha que eu subir, a gente vai fazer um ponto baixo dentro. Bom, feito aqui, então, os pontos baixos, fica assim. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreirinha. Então, vou vir aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou enrolar a linha na agulha e dentro desse pontinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Ou seja, dentro do mesmo pontinho, né, que eu subi as correntinhas, no caso. Então, aqui, vou vir, enrolar a linha na agulha, e para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Vou vir caminhando, fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Quando chegar no
penúltimo ponto, no último ponto, a gente vai fazer novamente um aumento. Então, o aumento vai ser sempre nas laterais. A gente vai fazer 2 pontos juntos, sempre do lado direito e do lado esquerdo, sendo o primeiro e último ponto. E os demais pontos do meio, a gente vai fazer um ponto alto. Voltada aqui, gente, ó, cheguei. Então, vou vir aqui, ó, vou enrolar minha linha na agulha, vou vir aqui, ó, e vou fazer aqui o meu aumento. Então, venho aqui, eu faço um ponto alto e novamente dentro desse mesmo pontinho eu faço um ponto alto de novo, tá? Então, a gente vai fazer sempre esse aumentozinho nas laterais. Então, virei aqui o meu trabalho, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui dentro do mesmo pontinho, faço um ponto alto. Venho aqui para os demais pontos, vou fazer um ponto alto. Sempre os pontos do meio, a gente vai fazer um ponto alto. Então, vou fazer aqui. Feitos os pontos do meio, dos pontos de base do meio, agora a gente vai fazer aqui no último ponto o aumento. Então, faço 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho de base, para poder ir dando esse formatozinho aqui, ó, do cestinho. Então, vou fazendo e sempre vou arrumando aqui o cestinho, ficando assim. Venho aqui, ó, viro o meu trabalho, novamente eu vou fazer 3 correntinhas, já conto como um ponto alto, enrolo a linha na agulha, dentro do mesmo pontinho eu faço o aumento. E para os demais eu continuo. Fiz, voltei aqui, tô no último pontinho da carreira, vou fazer aqui, ó, novamente um aumento. Então, para esse cestinho, as carreiras, a gente vai trabalhar desta forma. Virei o trabalho, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. E para essa carreira, a gente vai trabalhar um ponto alto para cada pontinho de base, até seguir aqui. Feito, agora a gente vai fazer o detalhezinho do cestinho. Então, venho aqui, ó, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Venho aqui, ó, dentro do pontinho que eu iniciei e prendo com um ponto baixíssimo aqui, ó, fazendo esse detalhezinho aqui, o cordãozinho. Viro o meu trabalho e agora a gente vai voltar fazendo aqui pontos baixos. Então, venho aqui dentro, ó, do meu cordãozinho, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Venho aqui no meu primeiro que eu iniciei e fecho aqui com ponto baixíssimo, ficando então assim. Agora aqui a gente vai caminhar fazendo pontos baixos. Então, vou vir aqui, vamos caminhar fazendo ponto baixo até chegar no último pontinho, que a gente vai fazer o outro lado. Então, venho aqui, ó, faço um ponto baixo e vou vir caminhando, fazendo um ponto baixo até chegar lá no penúltimo pontinho, no último pontinho. Voltei aqui, gente, caminhei, ó, ficou assim. Agora, a gente vai fazer o outro lado. Então, aqui, novamente, eu subo 8 correntinhas, vai ser a mesma quantidade do outro lado. Venho aqui, ó, fecho no mesmo pontinho, com ponto baixíssimo. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, 8 pontos baixos. Então, venho aqui e vou trabalhar 8 pontos baixos dentro desse cordãozinho. Então, entro aqui, ó, e venho fazendo meus pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já volto com vocês, já volto. Então, voltei, gente, ficou assim um cestinho, tá? Ele fica acabadinho desse jeito. Agora, aqui, a gente vai trabalhar o focinho do nosso coelhinho. Então, aqui eu vou precisar de uma agulha, estou utilizando aqui a cor de linha preta, também da marca Passione,
vou vir aqui, ó, fazer o focinho. Então, no meio aqui dos pontinhos que a gente iniciou da cabecinha do nosso coelhinho, a gente vai passar a agulha sempre várias vezes. Passa por cima e passa por fora. Sempre fazendo esse movimento de entra e sai para poder ficar bem pretinho essa parte aí do focinho. Então, a gente vai fazer esse processo por várias vezes. Quanto mais a gente passar essa agulha, mais vai ficar marcadinho, né? Essa partezinha aí para fazer o detalhezinho do nariz do nosso coelhinho. Então, venho fazendo, ó, tá vendo? Vai ficando dessa forma. Você pode fazer também um triângulozinho, formato de um triângulozinho, mas aqui essa é a forma mais fácil. Então, vou ir fazendo dessa forma aqui. Voltei, então ficou assim, gente, ó, o narizinho. Agora, a gente vai fazer o detalhezinho do narizinho. Então, venho aqui, ó, vou fazer esse desenho, vou fazer linhas retas, né, indicando aqui o bigodezinho, né, do nosso coelhinho. Esse detalhe você pode fazer como não pode, tá? Aqui eu vou fazer para deixar ele mais bonitinho. Então, sempre eu trabalho no meio do pontinho aqui, onde tá o narizinho. Então, eu venho, faço uma linha reta, passo a minha agulha para o lado avesso do meu trabalho e venho fazendo esse detalhe. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? O processo que eu estou fazendo aqui, a gente vai fazer também do outro lado. Então, esse processo façam com calma, tá bom? Para poder ficar bonitinho aqui esse detalhezinho, tá bom? Então, vem sempre esticando a linha e tentando fazer ao máximo aqui o detalhe, né, do narizinho aqui. Então, ó, sempre fez um lado, volto com a agulha sempre no centro do trabalho, e aqui eu vou fazer o outro lado. Então, é só seguir fazendo do mesmo jeito. Então, vou fazer essa parte aqui fora e já volto com vocês. Bom, gente, voltei, ficou assim. Agora que eu troquei a cor de linha, estou com a linha branca, porque agora a gente vai colar aqui o olhinho. Então, vou utilizar essa pérola número 6 na cor preta, para fazer o detalhezinho do olho. Então, vou vir aqui, eu vou pescar, lembrando que você pode utilizar aqueles olhinhos artesanais, mas aqui eu vou estar utilizando a pérola mesmo. Então, venho aqui, eu pego a minha pérola número 6, na cor preta, e vou vir aqui, ó, prendendo. Então, venho, prendo aqui a minha pérola e deixo ela bem apertadinha, tá, gente? Essa parte que a gente vai ter que deixar bem ajustadinha, bem firme aqui essa pérolazinha. Então, sempre puxa a linha, posiciona a bolinha e aqui atrás você faz, né, o seu arremate. Você dá uns nozinhos para que essa pérola ela fique bem firme, tá bom? E sempre vem arrumando assim, ó, para ela ficar desse jeito. Aí, você vai fazer do outro lado também, tá bom? Vai ser a mesma coisa. Passa a agulha por dentro do roxinho e segue o mesmo processo. Então, vou fazer aqui essa parte fora do vídeo e já volto. Bom, gente, já fiz. Então, agora a gente vai partir para a parte da colagem. Aqui, eu vou utilizar a cola de silicone, mas você pode estar fazendo a costura, tá? Como aqui eu estou ensinando para vocês esse aplique, eu vou utilizar a cola. Tem colas super boas, que elas são maravilhosas, tá? Para quem não gosta aí de fazer muita costura, então utilize essa cola aqui. Mas você faz a costura dependendo da onde você vai utilizar esse aplique, tá bom? Faça a costura, principalmente se for em paninhos de boca, fraldinha, mantinha, utilize a costura, tá? Então, vou vir passar a cola aqui, ó, porque a gente vai prender as patinhas. Então, aqui eu vou pegar o cestinho, ó, passei a cola, vou posicionar aqui as mãozinhas do nosso coelhinho, vou posicionar aqui na parte da frente e vou dobrar assim, ó, desta forma, e vou pressionar por um tempinho para ficar bem firme. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado também. Então, venho aqui, ó, pressionando até ele ficar firme, tem que ficar bem firme. Então, vou fazer aqui o outro lado também. Voltei, gente, ó,
Feito isso, espera um pouquinho, deixa secar, para que ele fique assim bem certinho. Agora, a gente vai prender aqui o cestinho bem nessa partezinha aqui, ó, do rostinho do coelhinho. Então, passei aqui a minha cola de silicone, vou posicionar e vou vir aqui, ó, colocando o cestinho, tá? Aqui eu pressiono, deixo secar um pouquinho, e aí o nosso coelhinho, ele vai ficar já prontinho. Então, aqui, gente, finalizou o trabalho. Fica desta forma o nosso coelhinho, né? Esse aplique onde vocês vão poder estar utilizando em muitos trabalhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, nos vemos num próximo vídeo, se Deus quiser.